Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, comecinho do mês, dia 1º de abril de 2022, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Dá essa força se inscrevendo no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like no vídeo e se você sentir de compartilhar esse vídeo, compartilhe para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. 1 Reis, capítulo de número 17, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ver aqui Deus, um Deus de toda providência, um Deus de toda provisão. Diz assim a palavra de Deus: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Diz assim a palavra: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Viu-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Estava aqui agora aqui marcando 2 versículos aqui conforme eu lia, né? E Deus colocou essa palavra no meu coração nessa manhã, dizendo que ele é um Deus de toda providência, Ele é um Deus de toda provisão. Um Deus de toda provisão é um Deus que cuida de nós em todos os sentidos. Um Deus de toda providência é semelhante, né? Na verdade, quando Ele quer conduzir algo segundo o seu querer ou alguma criatura ao destino que Ele traçou, então aí ele que concede os meios de poder fazer segundo aquilo que Ele tem estabelecido, seja na criação ou seja na criatura, que somos nós, criadas por Deus. De repente, já para quebrar um questionamento aí, falei criatura, de repente você fala: não sou criatura, sou filho de Deus agora, eu aceitei a Cristo. Mas 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então sim, nós somos criaturas, criados por Deus. Os anjos de Deus são criaturas, seres criados por Deus. Amém? Então, deixa aqui essa dica minha aqui. Então aqui, olha só, no caso de Elias, a gente bem sabe que Deus levanta Elias como um profeta para profetizar contra o reino de Israel. Propriamente nesse contexto aqui, contra Acabe e Jezabel, que estava ali levando Israel a uma apostasia espiritual muito grande, né? O rei, a gente bem sabe que os reis naquele tempo, ele tinha incumbência de poder levar a nação a adorar a Deus, né? Os reis de Israel e os reis de Judá, né? Que o reino chegou um momento depois depois do reinado de Salomão, que a gente bem sabe que houve uma divisão, né, nas 12 tribos, 10 ficou para um lado, o reino de Israel, reino do norte, né, cuja capital era Samaria, e ficou ali 2 tribos ali, né, Judá e Benjamim, que a gente bem sabe que ficou sendo reino do sul, né, Judá, cuja capital era Jerusalém. Judá se sobressaiu porque era tão grande que abafou a tribo de Benjamim ali, né? Então ficou de tão grande que acabou se falando pouco, né, em relação à tribo de Benjamim. Porém, era 2.
E aqui nesse contexto, então, os reis eles tinham a incumbência, né? Tanto de Israel como de Judá, de levar o povo judeu, o povo de Deus, a adorar a Deus, a trazer a palavra. Eles tinham a incumbência de poder fazer com que o povo andasse segundo as orientações divinas. Para isso, tinham sacerdotes na época, que também eles tinham a incumbência de poder interceder a Deus pelo povo, né? E assim por diante. E o povo, então, o povo começou... Quando a liderança fracassava, quando o rei fracassava, então a nação desandava, né? Desandava tudo e vivia cada um da sua maneira, adorando deuses ali de tudo quanto é forma. E por isso aí Deus também, nesses momentos de caos, de calamidade, Deus levantava profetas para fazer com que o povo de alguma maneira se consertasse diante da presença de Deus, alertando que se isso não acontecesse, com toda certeza iria vir um juízo iminente e ele seria alvo desse juízo de Deus também, não somente como as outras nações. E aqui no caso não é diferente, Deus levanta o profeta Elias para poder profetizar contra o reino de Israel, contra Acabe, contra Jezabel, que eles estavam ali vivendo uma apostasia muito grande. A nação em si, né, estava vivendo um tempo de apostasia muito grande. E Deus levanta o profeta Elias para poder profetizar. Mas dentro desse contexto a gente vê que na última profecia que Elias profetiza diante de Acabe, falando que por um período de tempo, de anos ali, não iria chover, segundo a palavra dele, Elias que estava cheio do Espírito de Deus. Então, na verdade, agora Deus dá uma direção, né? Aí Deus ele vem aqui no versículo de número 12, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Queribe, fronteira ao Jordão. Olha só, aqui o que eu aprendo? Quando Deus levanta a gente para fazer algo, a gente não precisa temer, temos que fazer, né? Temos que fazer, ainda que venha, ainda que se levante, ainda que se levante contra, ainda que venha calúnia, defamação. Se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você pregar, você prega. Certa feita Deus me deu uma palavra na chamada de Ezequiel, né? Que no lugar onde eu estava, Deus falou: olha, ainda que você habite com escorpiões aí, né, e tal, não tema a face deles, mas vão e prega a minha palavra, vai e prega a minha palavra, porque eles vão saber que houve no meio deles um profeta. No tempo, né, eu fiquei, poxa vida, não é fácil ali onde eu estava, né, porque no tempo eu estava privado da minha liberdade e o pessoal em sua maioria não queria nada com Deus. Mas aí eu preguei a palavra e Deus ele me honrou e fez segundo o que ele havia falado, né? Ou seja, eu só fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse e foi por um período de tempo ministrando, né? E assim depois Deus ele fez valer sobre a minha vida a palavra que ele tinha liberado. E aqui então Deus levantou Elias com o propósito de profetizar, e nesse propósito Deus iria, até que se cumprisse o ministério de Elias, Deus ia dar os meios para ele fazer, e Deus também cuidaria da manutenção dele todos os dias. E foi aqui, ó. Então veio a palavra no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aqui Elias ouviu as coordenadas de Deus, ó. Olha só, naquilo que Deus levantou você para fazer, precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes para a gente cumprir a chamada de Deus, vamos passar por desafios, por provas, lutas, dificuldades, problemas, contratempos, portas fechadas, barreiras e tantas outras coisas negativas que sobrevêm contra as nossas vidas. Mas é necessário nós estarmos ligados, estarmos sensíveis para a voz do Espírito Santo, porque sempre quando alguma coisa negativa acontecer, Deus sempre vai nos abrir uma porta de saída, uma porta de escape. Então nós precisamos estarmos atentos para ver qual é a direção, para ouvir qual é a direção que Deus vai nos dar. Porque na direção que Deus nos dá, obviamente Ele já preparou tudo para poder logo lá, ali aonde Ele projetou para que a gente vá, então nós já recebemos os cuidados necessários para continuar a nossa caminhada sentindo tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua e para a minha vida. Então aqui Elias estava sensível, ouviu a voz de Deus e Deus falou para ele: esconde-te à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Aí Deus segue dizendo: ó, beberás da torrente, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Imagina aqui mesmo, olha só, esse trecho da Bíblia é Deus que está falando com Elias. É o próprio Deus falando com Elias, né? Esconde-te à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te sustente ali mesmo.
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha só, Elias, sensível à voz de Deus, fez segundo a orientação de Deus, e ele foi o quê? Sustentado por Deus naquele período que ele ficou ali escondido, guardado por Deus da fúria de Acabe e também de Jezabel, né? Então ele ficou quietinho ali, escondido até o tempo oportuno, e nesse inteirinho Deus ali, ó, ele no anonimato e Deus ali cuidando dele, né? Ali escondido por um período, né? O propósito que Deus tinha para ele ainda não havia se cumprido, mas nesse momento ele precisou se ausentar, ele liberou a palavra profética de frente do rei, agora o negócio era ele ficar reservado até segundo a orientação de Deus, e aqui ele ia ficar ali, ó, no ribeiro de Querite, a gente bem sabe, e ali ele foi tratado por Deus. Deus enviou corvos e Deus, na verdade, fez com que ele bebesse das torrentes ali do Querite. Imagina, gente, corvos levando pão e carne para ele de dia e de noite, e ele tomando das águas da torrente ali até momento oportuno. E é essa mensagem que Deus colocou no meu coração, meu irmão e minha irmã. Não se preocupe com as suas com as suas necessidades básicas, não se preocupe, né, em relação ao que você vai vestir ou o que você vai comer. Não, se você está no centro da vontade de Deus, Deus está cuidando de tudo, Ele sabe tudo que você necessita, Ele é o Deus de toda providência, Ele é o Deus de toda provisão, naquilo que Ele te chamou para você executar, diante da sua santa e poderosa presença, Ele garante a tua manutenção. Então somente permaneça no centro da vontade, fazendo justamente aquilo que Deus levantou você para fazer. De repente você está aqui e fala, mas eu não sei o propósito que Deus me levantou para fazer. Então eu vou te falar uma coisa, mas eu sei que Deus te levantou com um propósito. Então procure saber de Deus qual é o propósito pelo qual Ele te levantou. E você, uma vez descobrindo isso, pode ter certeza também e andar nessa fé que Deus ele vai te dar todo o amparo, Ele vai delegar a você todo o cuidado necessário para poder fazer com que você chegue justamente ao lugar que Ele de antemão já projetou para que você chegue nele. Então, na verdade, a nossa preocupação agora, Deus quer que a gente se preocupe o quê? Estarmos sensíveis à sua voz, andarmos em conformidade com o querer dele, entendendo que a gente devemos permanecer no centro da vontade de Deus, no centro do propósito, porque daí Ele garante a tua manutenção, Ele garante a minha manutenção, Ele garante a tua e a minha chegada. Então permaneça firme, né? Não fique ali, não desfoque daquilo que Deus tem para você, do chamado traçado por Deus para a tua vida, por conta de situações que você viu que ainda não resolveu, ou de repente por uma necessidade que você está em casa ainda, aí na sua casa, e de repente você está com a cabeça quente. Não, desfoque disso, coloca no altar de Deus, pede para Deus entrar com a providência, mas esteja sensível para a voz do Espírito Santo, sabendo que assim como Deus cuidou de Elias, Ele está cuidando de você, vai continuar cuidando, e tudo aquilo que Ele tem projetado para a tua vida vai acontecer se você não desistir. Tá bom? Então aqui Deus é o Deus de toda providência na tua e na minha vida. Ele é o Deus de toda provisão. Ele cuida de tudo. Fica firme, permaneça firme, que a vitória vai ser certa na tua vida, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez, meu Pai, eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho aqui interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Pai, eu sei que tem vidas aqui que estão preocupadas em relação a necessidades, meu Pai, que eles estão enfrentando e que eles precisam de um auxílio, precisam que o Senhor movimente as águas, meu Pai. E pode ser que até agora, meu Pai, ainda eles não obtiveram respostas da tua parte. Mas a tua palavra veio dizer, meu Pai, que assim como o Senhor cuidou do profeta Elias e tantos os outros líderes e homens e mulheres da Bíblia Sagrada, fazendo com que eles alcançassem tudo aquilo aos quais o Senhor os haviam levantado para alcançar, então com toda certeza o Senhor nos mostra que não é diferente nos dias atuais, meu Pai, sobre as nossas vidas que aqui estamos. Então eu te peço, Senhor, conforta
conforta cada um desses corações que chegou nesta manhã até esse vídeo temerosos, meu Pai, preocupados, meu Pai, com as coisas cotidianas. Conceda paz a esses corações, alívio, força, vigor e a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai Santo, amado e querido, eu te peço nesta hora também que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades, meu Pai, e que em tudo o teu nome venha ser glorificado sobre a vida dos teus filhos. Pai, que esse mês seja de portas abertas, de respostas, de milagres na vida do teu povo, é o desejo do meu coração, Senhor, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.